Olá, seja bem-vindo aqui ao Chimps em Chips. Eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar de um firmware muito especial, um firmware de código aberto chamado Coreboot, tá certo? Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Olá pessoal, antes do vídeo eu quero convidar vocês a ouvir o meu podcast lá no chimpsemchips.com, lembrando que também está na maioria dos agregadores por aí. Nós falamos um pouco sobre a interação da tecnologia com outros campos do conhecimento e também sobre o estudo e também a vida acadêmica. Então dá uma conferida lá, o link está na descrição, beleza? Vai lá. Antes de começar o vídeo eu quero convidar você a participar lá do nosso servidor no Discord, ou Discord, chama do jeito que você quiser. Lá nós batemos papo sobre arquitetura de hardware, arquitetura de software, sistemas operacionais, programação. Então, entra lá, tem muito conteúdo bacana, o pessoal é bem interativo, é bem divertido. Dá uma conferida lá, o link está na descrição. Vai lá. Bom, o projeto Coreboot é muito interessante, ele é licenciado sobre GPL e ele começou seu desenvolvimento lá em 1999. Então, já é um software com mais de 20 anos de idade, tá? E a gente tem que destacar aqui que ele recebeu aporte financeiro de algumas grandes empresas, como a AMD, a CIS, a própria Core Systems, a Linux Network Inc., o Laboratório de Los Alamos e também empresas como o fabricante de placa-mãe, MSI Gigabyte, essas aí que tem, por exemplo, algumas placa-mães com Coreboot instalado, e também a Google, que implementa o Coreboot nos seus Chromebooks a partir da terceira geração. Então, isso é muito legal, é muito bacana. Então, realmente é um destaque para o Coreboot, que realmente é um projeto bem interessante, se desenvolveu bem, e destacando, é claro, o nome de empresas como a AMD, que é aí uma arquiteta de semicondutores. Então é realmente muito legal, muito bacana. O Coreboot ele é muito interessante. Ele tem uma filosofia que é ser o mais minimalista possível, o mais simples possível e fazer exatamente o que deveria fazer uma BIOS, por exemplo, que é dar boot no seu computador. Basicamente, ele inicializa o processador e a memória RAM e faz uma chamada a uma carga útil, tá? Essa seria aí, o carga útil que a gente chama seria algum outro processo, algum outro programa de computador que vai então realmente inicializar o sistema operacional. Pode ser um Grub, pode ser um Lilo, um Filo, pode ser o Etherboot. Algum desses vai realizar lá, digamos, a inicialização do sistema operacional ou ser um seletor de boot, por exemplo. O próprio Coreboot permite selecionar o boot, mas você pode colocar, por exemplo, um Grub como também uma carga útil, tá? Não teria problema. Falando um pouco mais da carga útil, ela fornece então interface de usuários, drivers de sistema de arquivos, também algumas políticas como protocolo de segurança e outras coisas que são necessárias para carregar o sistema operacional. Isso aí não é trabalho para o Coreboot, tá? Essa separação então do Coreboot, ela maximiza a reutilização de rotinas fundamentais de inicialização do hardware, na maioria dos casos e em casos muito distintos, tá? Então é um destaque aqui, porque isso aqui é um ponto para frisar. Na verdade, a função principal da BIOS era para dar boot no computador e não gerenciar a entrada e saída e outras coisas que podem ser feitas pelo próprio sistema operacional, tá? Então, se a gente para pensar, isso é um pouco, né? Ela não precisava de inicializar nada, a não ser o processador e a memória RAM, que é uma rotina comum a todos os computadores. Todos vão inicializar o processador e a memória primária, a CPU e a memória primária, a memória RAM, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma rotina comum, basicamente por isso. Também vale aqui o destaque que cargas úteis populares aí, a gente pode encontrar o CIA BIOS, que é Legacy, né? O Tionocore, o EFI, o Grub 2, também é um bootloader muito conhecido aí de quem usa Linux, e o Depth Charger, que é um carregador de boot personalizado aí que a Google usa nos Chromebooks. Uma coisa muito interessante sobre o Coreboot é que na prática ele deveria entregar todos os privilégios e simplesmente carregar a carga útil e sumir do seu processador. Coisa que não acontece. O Coreboot ele fica no seu processador de alguma forma, ele não simplesmente soma, evapora lá do seu processador, por exemplo, se ele estiver em cache. Então fica alguns fragmentos, alguns vestígios de que o Coreboot já esteve no seu computador. O que, de certa forma, não é um problema, mas é interessante, convenhamos, tá? Ele tem, então, o mais alto privilégio dentro do seu computador, porque ele é o primeiro a inicializar, então ele tem um privilégio máximo dentro do sistema, tá? Então é um software que você delega o privilégio máximo a ele. Tem um ponto interessante sobre isso, é que, na verdade, não tem como fazer chamada reversa ao Coreboot, então, de certa forma, é bem seguro, tá? Mesmo que isso aconteça, é muito seguro, porque você não consegue fazer chamadas ao inverso, você não consegue dar carga útil e chamar o Coreboot. Apenas o Coreboot chamar a carga útil. Então ele tem uma interface mínima, básica, só o suficiente para levantar a carga útil mesmo e não tem chamada de callback. Então você não consegue, por exemplo, você inicializou a carga útil, né? E você deu boot no Coreboot, por exemplo, ou
desistiu da ideia e voltou pro core boot da boot em outra carga útil. Isso não acontece, você só consegue fazer isso uma vez. Então, nesse ponto ele é muito seguro. Mesmo que se você implementar um malware no core boot, pode ser um problema, porque ele vai ter acesso a tudo que vier depois dele, na prática, tá? Aí se vai funcionar isso, realmente eu não sei, mas na prática ele vai estar lá. O malware pode instalar dentro do core boot que algum fragmento fica vestigial. Então, é interessante esse ponto a se notar. É bem preocupante de certa forma, mas nada muito fora do comum do que a gente já esperava, até porque seria muito complicado sair completamente do seu processador, do cache, por exemplo, ou da memória RAM, que ele acabou de inicializar. Tá? Então, fica algum vestígiozinho lá e já é previsto. E um ponto muito legal do core boot é que ele tem algo que a gente chama de interface mínima. Tá? Significa que você não precisa de fazer um ecossistema projetado para o core boot. Core boot que vai rodar num ecossistema já pronto. Então você não tem que pensar na carga útil para o core boot, você não tem que pensar no sistema operacional para o core boot, e a única coisa que você tem que pensar, na verdade, é se o hardware é compatível com ele, tá? Porque então não existe um ecossistema de software em volta do core boot. Ele é mínimo, ele só precisa dar boot na carga útil. A partir dali, não é mais responsabilidade dele, ele não tem que fazer mais nada, ele já fez o básico para inicializar o PC, tá? Então, é por isso que a gente fala que ele tem interface mínima. Não precisamos de um ecossistema completo para suportar ele, ou como outros softwares que nós conhecemos, tá? Então, esse é um dos pontos aí bem legais do core boot. Um dos pontos bem legais aqui do core boot é exatamente o processo de inicialização da memória RAM. Ele é legal pelo sentido de que ele atrapalha um pouco a implementação do core boot, porque muitas vezes os inicializadores da DRAM, controladores e a própria DRAM, não tem documentação suficiente para a gente fazer a inicialização delas, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, essas documentações ou não existem mesmo, ou estão sobre algum tipo de tutela de que elas estão sobre não violação. Ou seja, a gente não pode ler o documento de como é que elas funcionam 100%. Então, existem alguns utilitários que dão suporte a iniciar a memória RAM, como o RAM-CC, coisa do tipo, o ROM-CC, se eu não me engano. Também que é parte do compilador, por exemplo, né, que é um compilador de C. E aí, tudo bem, essa parte aí, ok, eles conseguem inicializar, por exemplo. Mas, antes de fazer isso, perceba você, meu amigo, que o computador tem que estar ligado. E o computador só inicializa com memória RAM. Não sei se vocês já perceberam, já tentaram ligar o computador sem RAM? Ele não liga, de jeito nenhum. Nem a BIOS liga. Nada liga nele. Simplesmente ele vai detectar, não tem memória RAM, e vai descer. E vai desligar. Isso é muito legal, e o core boot também passa por isso, claro. Ele precisa de memória RAM. Enquanto ele não tem memória RAM, um negócio que ele faz, que já é algo que é já previsto em arquiteturas de processadores, né? É usar o cache do processador como memória RAM. Isso se chama Cache as RAM, tá? Ou seja, a gente vai usar o cache como se fosse uma memória primária, tá? É engraçado, né? O cache é tipo memória primária, mas na verdade o cache é memória zero, tá? Ele não é nem memória primária, ele é simplesmente memória do processador. Então a gente vai jogar essa memória cache do processador para ser utilizada como memória RAM para o core boot inicializar. E inicializar essa cache as RAM gasta pouquíssimas instruções. E depois aí, quando ele tem acesso ao cache como memória RAM, ele então roda esses utilitários para poder iniciar as controladoras de memória RAM, tá? Então, muito interessante, né? Muito bacana, muito legal. Então, realmente, esse processo aí por trás é muito interessante. Eu achei legal trazer aqui, que realmente é uma das partes que, assim, por causa do hardware fechado, a gente tem problema em fazer aí um código mais otimizado. Um dos pontos mais fantásticos do core boot é exatamente o que a gente chama de uma árvore única, tá? Na árvore de código do core boot, todas as placas mães estão suportadas lá, certo? Qual que é o ponto bacana disso, né, que você deve estar se perguntando? É que significa que quando você tem uma atualização, todas as outras placas mães com suporte ao core boot recebem as atualizações. É claro que existem exceções de que quando há uma quebra, né, do código com uma nova atualização de uma placa-mãe anterior. Mas a equipe do core boot está super voltada em manter retrocompatibilidade com essas placas. Então, existe então um levantamento, um estudo do porquê que foi quebrado, né? Se for por questões que não tem como corrigir facilmente, abre-se então em um período de 6 a 12 meses para que alguém possa trabalhar naquele dispositivo em específico e fazer ele funcionar novamente com o core boot para então liberar a atualização para todo mundo. Não é incrível? É fantástico. Porque o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, se você tem uma placa-mãe, você tem 3 modelos de placa-mães distintas, por exemplo. Então você tem um firmware para cada uma delas, certo? Cada uma delas tem alguns controladores que são diferentes. Você vai copiar e colar o código de cada uma fazendo as atualizações necessárias de firmware. E, caso tenha uma atualização, você atualiza todos esses firmwares
e lança as atualizações para os usuários. Não seria mais prático, né, se o sistema operacional gerenciasse isso, descesse as atualizações diretamente de um repositório, instalasse na sua máquina, já com as atualizações previstas, e também já com os patches de segurança e também dando suporte total à sua placa? É isso que o Coreboot faz, e é por isso que é tão incrível, é tão impressionante. Então, esse é um dos pontos mais legais do Coreboot, que é exatamente manter a consistência. Eles falam que hoje em dia dão suporte a 300 dispositivos, porque, vamos ser sinceros, é muito pouco, tá? Muito pouco. Por exemplo, se a gente for olhar, a gente tem, por exemplo, suporte do Coreboot para ARM, x86, x8664, RISC-V, e assim, temos 300 dispositivos. Mas o pessoal falou que se não fosse dado esse cuidado, teriam, por exemplo, 1000 dispositivos, mas que só, tipo, 300 funcionariam corretamente, ou teria aquelas quebras de versões bizarras, sabe? Tá na 4.14, mas na 4.15 não funciona mais. Aí você tem que pegar a versão específica do Coreboot. Por que isso é ruim, ficar pegando versões específicas? Quer dizer que se você lançou um patch de segurança, ninguém vai receber aquilo. Tipo, se você tá travado numa versão, você não recebe mais aquele patch de segurança. Então, é uma problemática muito grande. Então, é por isso que esse é um dos pontos mais legais assim, do Coreboot, que se você tem Coreboot no seu computador dá suporte, a empresa que te entregou com Coreboot, é certeza que você vai ter suporte quase eterno a essa plataforma, tá? É muito bacana, é fenomenal. E o que acontece? O Coreboot, ele funciona simplesmente entregando, não o binário, você não entrega o binário compilado do Coreboot, tá? Você entrega aí o código-fonte. Quem é responsável por compilar é a empresa que distribui o hardware, tá? Ou você mesmo, na sua casa, se você tiver um hardware compatível. Mas eu acho isso um pouco difícil. Bom, então, você compilando esse código e rodando na sua máquina, você tem aí o Coreboot já funcionando. Você pode, por exemplo, fazer isso automaticamente. Por exemplo, o Arch Linux, lá no AUR a gente tem um repositório do Coreboot, então se sua placa-mãe fosse compatível, você poderia baixar diretamente do AUR, tá? Do AUR, né? Eu gosto de falar AUR, que eu acho mais fácil, mas AUR mesmo. E aí você poderia dar um EA-SYU e atualizar tudo e puxar o pacote novinho do Coreboot. Não seria maneiro? Seria, porque ele tá lá. Então, não é responsabilidade exatamente do Coreboot de fazer a compilação. Você não tem um pacote pré-compilado. Você tem que compilar na sua máquina lá na hora, tá? Isso é muito bom em certos aspectos, porque todo mundo sempre vai ter o código para poder alterar. Se quiser fazer uma mínima modificação antes de compilar ele, pode fazer. Mas, por outro lado, a gente tem uns pontos aqui que são interessantes. O código do Coreboot muitas vezes prevê que você vai baixar alguns blobs. Você vai baixar binários externos das fabricantes de hardware para você poder ter um hardware suportado, tá? Muitas vezes, lembra aquela parte da memória RAM? Muitas vezes você precisa, para dar boot na memória RAM, ter um binário específico que vai inicializar ela, tá? Às vezes o binário não é exatamente o código que inicializa, mas ele é o código necessário para inicializar, tá? Então, esse é um dos pontos chaves que incomodam muito, e daí que surge o projeto LibreBoot. O LibreBoot, ele já compila o Coreboot para você, então ele faz uma entrega do Coreboot, e com um ponto muito interessante, ele tira os blobs, tá? Ele tira, então, esses binários estrangeiros de código fechado, a gente não sabe o que está rodando, simplesmente não sabe, e assim, tira isso para você e te entrega só o Coreboot puro, digamos assim, muitas vezes pré-compilado, ou código-fonte mesmo, mas sem os blobs, tá? Esse é um dos pontos que não tem como fugir. Muita gente se incomoda, a maioria das pessoas não se importam muito, mas essa parte do código de hardware fechado é realmente uma problemática um pouco grande, tá? Não é de hoje que as pessoas se incomodam com isso, isso aí vem lá da década de 90, né? O movimento do software livre, até antes um pouco. E aí que surgem esses problemas. Mas é interessante de toda forma, eu tô dando um destaque aqui para vocês. Que existe esse problema e às vezes é necessário, infelizmente, não que o Coreboot é ruim, mas é porque a fabricante simplesmente não te entrega o código-fonte, então tem que ser tudo usando blobs mesmo. Então, olha que legal, o código do Coreboot não vem com o blob em si, ele vai baixar o blob da rede e injetar na hora da compilação, tá? Então, dá esse destaque aí também, que o código do Coreboot em si é completamente aberto sobre o GPL, se eu não me engano, A3, tá? Bom, e se eu quero ter Coreboot, o que eu faço? Simples, procure empresas que entregam o Coreboot para você. Quem entrega Coreboot hoje, assim, Google, através dos Chromebooks a partir de terceira geração. A System76 entrega também nos seus computadores, né? A Lenovo, se não me engano, a linha X200, ThinkPad X200 também entrega Coreboot. E o Coreboot tem muita vantagem, que ele é mais rápido, ele é mais ágil. Então ele é muito bom quando você tem ele implementado no seu computador. Algumas pessoas devem estar se perguntando em relação ao overclocking, né?
Muitas vezes esses overclocking ele é destinado para ser feito pela carga útil e não pelo core boot. O core boot não mexe com a parte de controlar as tensões do processador, por exemplo. Isso aí pode ser feito posteriormente. O próprio Linux tem utilitários para isso, o Windows tem utilitários para isso. Então, delega-se essa função para o sistema operacional ou delega-se essa função para a carga útil, tá? Eu sei que muitas vezes é mais prático de colocar isso na BIOS, as fabricantes geralmente fazem isso, mas de toda forma seria possível fazer no core boot sem problemas. Tipo, não no core boot em si, mas na carga útil que ele vai lançar posteriormente. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do core boot, eu acho super fantástico, muito maneiro. Não se esqueça de deixar seu comentário, de deixar seu like e, claro, de se inscrever no canal, ativa o sininho também, é bem importante. Nós nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.